Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 12º dia de batalha. Continuação. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 45. Batalha continua. Abhimanyu mata Vrindaka, regente de Kosala, Vryadvala. Dhritarashtra disse: enquanto o filho jovem e invencível de Subhadra, que nunca recuava da batalha, estava, depois de penetrar em nossa ordem de batalha, empenhado em realizar façanhas dignas de sua linhagem, levado por seus cavalos de 3 anos de idade de grande força e da melhor raça, e aparentemente trotando no firmamento, quais heróis do meu exército o cercaram? Sanjaya disse: tendo penetrado em nossa formação de combate, Abhimanyu da família de Pandu, por meio de suas flechas afiadas, fez todos os reis se desviarem da luta. Então Drona, e Kripa, e Karna, e o filho de Drona, e Vryadvala e Kritavarma, o filho de Ritika, esses 6 guerreiros em carros, o cercaram. Em relação aos outros combatentes do teu exército, vendo que Jayadratha tinha tomado sobre si mesmo o dever pesado de afastar os Pandavas, eles o protegeram, ó rei, por avançarem contra Yudhishthira. Muitos entre eles, dotados de grande força, esticando seus arcos de 6 cúbitos completos de comprimento, despejaram no filho heróico de Subhadra aguaceiros de flechas como torrentes de chuva. O filho de Subhadra, no entanto, aquele matador de heróis hostis, paralisou por meio de suas flechas todos aqueles arqueiros formidáveis, familiarizados com todos os ramos de aprendizagem. E ele perfurou Drona com 50 flechas e Vryadvala com 20. E perfurando Kritavarman com 80 flechas, ele perfurou Kripa com 60. E o filho de Arjuna perfurou Asvatthama com 10 flechas providas de asas douradas, dotadas de grande velocidade e disparadas de seu arco esticado até sua total extensão. E o filho de Palguni perfurou Karna, no meio de seus inimigos, em um de seus carros, com uma flecha brilhante, bem temperada, e farpada de grande força. Derrubando os corcéis unidos ao carro de Kripa, como também ambos os seus quadrigários Parshni, Abhimanyu perfurou o próprio Kripa no centro do peito com 10 setas. O poderoso Abhimanyu, então, na própria vista de teus filhos heróicos, matou o bravo Vrindaraka, aquele aumentador da fama dos Kurus. Enquanto Abhimanyu estava assim empenhado em matar destemidamente um após outro os principais guerreiros entre seus inimigos, o filho de Drona Asvatthama perfurou com 25 flechas pequenas. O filho de Arjuna, no entanto, na própria vista de todos os Dhritarashtras, rapidamente perfurou Asvatthama em retorno, ó majestade, com muitas flechas afiadas. O filho de Drona, no entanto, em retorno, perfurando Abhimanyu com 60 flechas ardentes de grande impetuosidade e gume afiado, fracassou em fazê-los tremer, pois o último, perfurado por Asvatthama, permaneceu imóvel como a montanha Mainaka. Dotado de grande energia, o poderoso Abhimanyu então perfurou seu adversário com 73 flechas retas, equipadas com asas de ouro. Drona então, desejoso de resgatar seu filho, perfurou Abhimanyu com 100 setas. E Asvatthama perfurou com 60 setas, desejoso de resgatar seu pai. E Karna o atingiu com 22 setas de cabeça larga e Kritavarma o atingiu com 14. E Vryadvala o perfurou com 50 flechas semelhantes, e o filho de Saradvata, Kripa, com 10. Abhimanyu, no entanto, perfurou cada um desses em retorno com 10 flechas. O soberano do Kosala atingiu Abhimanyu no peito com uma seta farpada. Abhimanyu, no entanto, rapidamente derrubou no chão os cavalos de seu adversário e estandarte e arco e quadrigário. O soberano dos Kosalas, então, assim privado de seu carro, pegou uma espada e desejou cortar do tronco de Abhimanyu sua cabeça bela, enfeitada com brincos. Abhimanyu então perfurou o rei Vryadvala, o soberano dos Kosalas, no peito, com uma flecha forte. O último então, com coração rasgado, caiu. Vendo isso, 10.000 reis ilustres se dividiram e fugiram. Aqueles reis, armados com espadas e arcos, fugiram proferindo palavras hostis ao interesse do rei Duryodhana.
Tendo matado Vriadvala dessa maneira, o filho de Subhadra se movimentou rapidamente em batalha, paralisando teus guerreiros, aqueles grandes arqueiros, por meio de torrentes de flechas, grossas como chuva. Capítulo 46. Mata 6 dos conselheiros de Karna, rei dos Magadas, Asvaketu, príncipe Boja Martikavata, Satrunjaya, Chandraketu, Mamega, Suvarchas, Suryobasa. Kurus trocam ideias. Após conselho de Drona o arco, os cavalos e carro de Abhimanyu são cortados. Ele pega uma espada do chão, também quebrada. Sanjaya disse. O filho de Palguni novamente perfurou Karna no carro com uma flecha farpada, e para enfurecê-los ainda mais, ele o perfurou com 50 outras flechas. O filho de Radha perfurou Abhimanyu em retorno igualmente com muitas flechas. Totalmente coberto por flechas, Abhimanyu, então, ó majestade, parecia muito belo. Cheio de raiva, ele fez Karna também ser banhado em sangue. Mutilado por flechas e coberto com sangue, o bravo Karna também brilhava muito. Ambos perfurados com flechas, ambos banhados em sangue, aqueles guerreiros ilustres então pareciam um par de quinsucas florescentes. O filho de Subhadra então matou 6 dos conselheiros corajosos de Karna, conhecedores de todos os modos de guerra, com seus corcéis e quadrigários e carros. Com relação aos outros grandes arqueiros, Abhimanyu destemidamente perfurou cada um deles em retorno com 10 setas. Essa façanha dele pareceu muito extraordinária. Matando em seguida o filho do soberano dos Magadas, Abhimanyu, com 6 flechas retas, matou o jovem Asvaketu com seus 4 corcéis e quadrigário. Então matando, com uma flecha afiada de cabeça de navalha, o príncipe Boja de Martikavata, portando o emblema de um elefante em seu estandarte, o filho de Arjuna proferiu um grito alto e começou a espalhar suas flechas para todos os lados. Então o filho de Dussasana perfurou os 4 corcéis de Abhimanyu com 4 flechas, seu quadrigário como uma e o próprio Abhimanyu com 10. O filho de Arjuna, então, perfurando o filho de Dussasana com 10 flechas rápidas, dirigiu-se a ele em um tom alto e com olhos vermelhos de raiva, e disse, abandonando o combate, teu pai fugiu como um covarde. É bom que tu saibas como lutar. Tu não irás, entretanto, escapar hoje com vida. Dizendo essas palavras para ele, Abhimanyu disparou uma flecha comprida, bem polida pela mão do ferreiro, em seu inimigo. O filho de Drona cortou aquela flecha com 3 flechas próprias. Deixando Asvatthama, o filho de Arjuna atingiu Salya, em retorno, destemidamente perfurou no peito com 9 flechas, equipadas com penas de urubu. Aquele feito pareceu muito extraordinário. O filho de Arjuna então cortou o arco de Salya e matou ambos os seus quadrigários Pachni. Abhimanyu então perfurou o próprio Salya com 6 flechas feitas totalmente de ferro. Nisso o último, deixando aquele carro sem cavalos, subiu em outro. Abhimanyu então matou 5 guerreiros, chamados Satrunjaya, e Chandraketu, e Mamegba, e Suvarchas, e Suryabasa. Ele então perfurou o filho de Suvala. O último perfurando Abhimanyu com 3 flechas, disse para Duryodhana, vamos todos juntos subjugá-lo, senão, lutando sozinho conosco ele matará todos nós. Ó rei, pense nos meios de matá-lo, aconselhando-te com Drona e Kripa e outros. Karna, o filho de Vikartana, disse para Drona, Abhimanyu oprime a nós todos. Nos diga os meios pelos quais nós podemos matá-lo. Assim endereçado, o arqueiro poderoso, Drona, dirigindo-se a eles todos, disse, observando com vigilância, algum de vocês foi capaz de detectar qualquer descuido nesse jovem. Ele está se movendo rapidamente em todas as direções. Contudo, algum de vocês pode descobrir hoje a menor falha nele. Vejam a agilidade de mão e rapidez de movimento deste leão entre homens, este filho de Arjuna. No caminho de seu carro, só o seu arco esticado a um círculo pode ser visto, tão rapidamente ele está mirando suas flechas e tão rapidamente ele as está disparando. De fato, este matador de heróis hostis, o filho de Subhadra, me gratifica embora ele aflija meu ar vital e me entorpeça com flechas.
Até os mais poderosos guerreiros em carros, cheios de cólera, são incapazes de detectar qualquer falha nele. O filho de Subhadra, portanto, correndo a toda velocidade no campo de batalha, me gratifica muito. Eu não vejo que em batalha há qualquer diferença entre o próprio manejador do Gandiva e este de grande agilidade de mão, enchendo todos os pontos do horizonte com suas flechas poderosas. Ouvindo essas palavras, Karna, atormentado pelas flechas do filho de Arjuna, mais uma vez disse para Drona, extremamente afligido pelas flechas de Abhimanyu: eu estou permanecendo em batalha somente porque como um guerreiro eu devo ficar aqui. De fato, as flechas dele de grande energia são muito ardentes. Terríveis como elas são e possuidoras da energia do fogo, essas flechas estão enfraquecendo meu coração. O preceptor então, lentamente e com um sorriso, disse para Karna: Abhimanyu é jovem, sua destreza é formidável. Sua cota de malha é impenetrável. O pai dele aprendeu de mim o método de usar armadura defensiva. Esse subjugador de cidades hostis com certeza conhece toda a ciência de usar armadura. Com flechas bem disparadas, vocês podem, no entanto, cortar seu arco, corda do arco, as rédeas de seus corcéis, os próprios corcéis, e os 2 quadrigários Pashni. Ó arqueiro poderoso, ó filho de Radha, se competentes, façam isto. Fazendo ele retroceder da luta por esses meios, o ataquei então. Com seu arco na mão, ele é incapaz de ser vencido pelos próprios deuses e os Asuras juntos. Se vocês quiserem, o privem de seu carro, e o despojem de seu arco. Ouvindo essas palavras do preceptor, o filho de Vikartana, Karna, cortou rapidamente, por meio de suas flechas, o arco de Abhimanyu, quando o último estava atirando com grande energia. Ele da linhagem de Boja Kritavarma então matou seus corcéis, e Kripa matou seus 2 quadrigários Pashni. Os outros o cobriram com chuvas de flechas depois que ele tinha sido privado de seu arco. Aqueles 6 grandes guerreiros em carros, com grande velocidade, quando velocidade era tão necessária, cobriram implacavelmente aqueles jovens em carro, lutando sozinho com eles, com chuvas de flechas. Sem arco e sem carro, com um olhar, no entanto, para seu dever como um guerreiro, o belo Abhimanyu, pegando uma espada e um escudo, saltou ao céu. Mostrando grande força e grande diligência, e traçando os caminhos chamados Kausika e outros, o filho de Arjuna percorreu o céu ferozmente, como o príncipe das criaturas aladas Garuda. Ele pode se lançar sobre mim com espada na mão. Com tais pensamentos, aqueles arqueiros poderosos estavam à procura dos pontos fracos de Abhimanyu, e começaram a perfurá-lo naquela batalha, com seu olhar fixo virado para cima. Então Drona de energia poderosa, aquele conquistador de inimigos com uma flecha afiada rapidamente cortou o punho, decorado com pedras preciosas, da espada de Abhimanyu. O filho de Radha Karna, com flechas afiadas, cortou seu escudo excelente. Privado de sua espada e escudo dessa maneira, ele desceu, com membros ilesos, do céu sobre a terra. Então pegando a roda de um carro, ele avançou em fúria contra Drona. Seu corpo claro com a poeira de rodas de carro, e ele mesmo segurando a roda de um carro em seus braços erguidos, Abhimanyu parecia muito belo, imitando o Vasudeva com seu disco, tornou-se tremendamente feroz por um tempo naquela batalha. Seus mantos tingidos com o sangue que fluía de seus ferimentos, sua fronte temível com as rugas visíveis nela, ele mesmo proferido altos rugidos leoninos, o senhor Abhimanyu de poder incomensurável, permanecendo no meio daqueles reis, parecia muito resplandecente sobre o campo de batalha. Capítulo 47. Com massa mata Kalikeya, mas Busazão o atinge na cabeça e o mata com a massa. Sanjaya disse: aquela alegria da irmã de Vishnu, isto é, Abhimanyu, aquele Atirtha, enfeitado com as armas do próprio Vishnu, parecia muito belo sobre o campo de batalha e parecia com um segundo Janardana. Com as pontas de suas madeixas ondulando no ar, com aquela arma suprema erguida em suas mãos, seu corpo tornou-se incapaz de ser olhado pelos próprios deuses.
Os reis, vendo isso e a roda em suas mãos, ficaram cheios de ansiedade, e a cortaram em 100 fragmentos. Então aquele grande guerreiro em carro, o filho de Arjuna, pegou uma massa imensa. Privado por eles de seu arco e carro e espada, e privado também de sua roda por seus inimigos, Abhimanyu de braços fortes avançou com massa na mão contra Asvatama. Vendo aquela massa erguida, a qual parecia com raio brilhante, Asvatama, aquele tigre entre homens, desceu rapidamente de seu carro e deu 3 saltos longos para evitar Abhimanyu. Matando os cavalos de Asvatama e 2 quadrigários Parshini com aquela massa dele, o filho de Subhadra, perfurado por todos os lados com flechas, parecia com um porco-espinho. Então aquele herói prensou no chão o filho de Suvala, Kalikeya, e matou 77 seguidores Gandhara do último. Em seguida, ele matou 10 guerreiros em carros da linhagem Brahmavasatiya, e então 10 elefantes enormes. Procedendo em seguida em direção ao carro do filho de Dussasana, ele esmagou o carro e cavalos do último, prensando-os no chão. O filho invencível de Dussasana, então, ó majestade, pegando sua massa, avançou em Abhimanyu, dizendo: espere, espere. Então aqueles primos, aqueles 2 heróis, com massas erguidas, começaram a golpear um ao outro, desejosos de realizar a morte um do outro, como o de 3 olhos Mahadeva e o Asura Andaka nos tempos antigos. E ambos aqueles castigadores de inimigos, atingidos pela extremidade da massa um do outro, caíram no chão, como 2 estandartes arrancados erigidos para a honra de Indra. Então o filho de Dussasana, aquele aumentador da fama dos Kurus, se levantando primeiro, atingiu Abhimanyu com a massa no topo de sua cabeça, quando o último estava prestes a se erguer. Entorpecido pela violência daquele golpe, como também com a fadiga que ele estava sentindo, aquele matador de hostis, o filho de Subhadra, caiu no chão, privado de seus sentidos. Assim, ó rei, um foi morto por muitos em batalha, um que tinha oprimido o exército inteiro, como um elefante moendo caules de lótus em um lago. Quando ele jazia morto sobre o campo, o heróico Abhimanyu parecia com o elefante selvagem morto por caçadores. O herói caído foi então o cercado por 2 tropas. E ele parecia com um fogo extinguido no verão quando ele jaz depois de ter consumido uma floresta inteira, ou como uma tempestade despojada de sua fúria depois de ter oprimido topos de montanha, ou como o sol chegado às colinas ocidentais depois de ter destruído com seu calor a hoste Bharata, ou como Soma engolido por Rahu, ou como o oceano privado de água. Os poderosos guerreiros em carros do teu exército, contemplando Abhimanyu, cujo rosto tinha o esplendor da lua cheia, e cujos olhos eram tornados belos por cílios pretos como as penas do corvo, jazendo prostrado na terra nua, ficaram cheios de grande alegria. E eles repetidamente proferiram gritos leoninos. De fato, ó monarca, tuas tropas estavam em êxtase de alegria, enquanto lágrimas caíam rapidamente dos olhos dos heróis Pandava. Contemplando o heróico Abhimanyu jazendo no campo de batalha, como a lua caída do firmamento, diversas criaturas, ó rei, no céu, disseram em voz alta: Pai, ele jaz sobre o campo, morto, enquanto lutando sozinho, por 6 poderosos guerreiros em carros do exército da Dhritarashtra, encabeçados por Drona e Karna. Esse ato foi, nós consideramos, injusto. Após a morte daquele herói, a terra parecia muito brilhante como o firmamento coberto de estrelas com a lua. De fato, a terra estava coberta com flechas providas de asas de ouro, e coberta com ondas de sangue. E coberta com as belas cabeças de heróis, enfeitadas com brincos e turbantes variados de grande valor, e estandartes e rabos de águia e cobertores belos, e armas de grande eficácia enfeitadas com pedras preciosas, e os ornamentos brilhantes de carros e cavalos, e homens e elefantes, e espadas afiadas e bem temperadas, parecendo com cobras livres de suas peles, e arcos, e flechas quebradas, e dardos, e espadas, e lanças, e campanas, e diversas outras espécies de armas. Ela assumiu um aspecto belo.
E por causa dos corcéis mortos ou morrendo, mas todos ensopados em sangue, com seus cavaleiros jazendo perto deles, derrubados pelo filho de Subhadra, a terra em muitos locais ficou intransitável. E com ganchos de ferro, e elefantes, enormes como colinas, equipados com escudos e armas e estandartes, jazendo em volta, subjugados com flechas, com carros excelentes privados de corcéis e quadrigários e guerreiros em carros, jazendo espalhados no chão, esmagados por elefantes e parecendo com lagos agitados, com grandes grupos de soldados da infantaria ornados com diversas armas e jazendo mortos no chão, o campo de batalha, assumindo um aspecto terrível, inspirou todos os corações tímidos com terror. Vendo Abhimanyu, resplandecente como o sol ou a lua, jazendo no chão, tuas tropas estavam em êxtase de alegria, enquanto os Pandavas estavam cheios de pesar. Quando o jovem Abhimanyu, ainda em sua menor idade, caiu, as divisões Pandava, ó rei, fugiram na própria vista do rei Yudhishthira. Vendo seu exército dividido após a queda do filho de Subhadra, Yudhishthira dirigiu-se a seus bravos guerreiros, dizendo: o heróico Abhimanyu, que sem recuar da batalha foi morto, sem dúvida ascendeu para o céu. Fiquem então, e não temam, pois nós ainda iremos derrotar nossos inimigos. Dotado de grande energia e grande esplendor, o rei Yudhishthira o justo, aquele principal dos guerreiros, dizendo tais palavras para seus soldados cheios de aflição, se esforçou para dissipar seu estupor. O rei continuou, tendo em primeiro lugar matado em batalha príncipes hostis, parecendo cobras de veneno virulento, o filho de Arjuna então abandonou sua vida. Tendo matado 10.000 guerreiros, isto é, o rei dos Kosalas, Abhimanyu, que era assim como Krishna ou o próprio Arjuna, indubitavelmente foi para a residência de Indra. Tendo destruído carros e corcéis de homens e elefantes aos milhares, ele ainda não estava contente com o que ele fez. Realizando como ele realizou tais atos meritórios, nós sem dúvida não devemos nos afligir por ele. Ele foi para as regiões resplandecentes dos justos, regiões que homens alcançam por meio de atos meritórios. Capítulo 48. Noite. Chacais e rakshasas em direção aos cadáveres. Sanjaya disse: tendo matado dessa maneira um dos principais guerreiros deles, e tendo sido atormentados por suas flechas, nós voltamos para nosso acampamento ao anoitecer, cobertos com sangue. Firmemente observados pelo inimigo, nós lentamente deixamos, ó monarca, o campo de batalha, tendo sofrido uma perda severa e quase privados de nosso juízo. Então chegou aquela hora maravilhosa que fica entre dia e noite. Uivos inauspiciosos de chacais eram ouvidos. O sol, com a cor vermelha opaca dos filamentos do lótus, desceu no horizonte, tendo se aproximado das colinas ocidentais. E ele levou com ele o esplendor de nossas espadas e dardos, espadins e cercas de carros, e escudos e ornamentos. Fazendo o firmamento e a terra assumirem a mesma cor, o sol assumiu sua forma favorita de fogo. O campo de batalha estava coberto com os corpos imóveis de inúmeros elefantes privados de vida, parecendo com topos cobertos de nuvens de colinas partidas pelo raio, e jazendo em volta com seus estandartes e ganchos e condutores caídos de suas costas. A terra parecia bela com carros grandes esmagados em pedaços, e com seus guerreiros e quadrigários e ornamentos e cavalos e estandartes e pendões esmagados, quebrados e divididos. Aqueles carros enormes, ó rei, pareciam com criaturas vivas privadas de suas vidas pelo inimigo com suas flechas. O campo de batalha assumiu um aspecto feroz e terrível por causa do grande número de corcéis e cavaleiros todos jazendo mortos, com arreios caros e cobertores de diversos tipos espalhados em volta, e línguas e dentes e entranhas e olhos daquelas criaturas inchados fora de seus lugares. Homens enfeitados com cotas de malha caras e ornamentos e mantos de armas, carentes de vida, jaziam com corcéis e elefantes mortos e carros quebrados, na terra nua, completamente abandonados, embora merecedores de leitos e cobertores caros.
cachorros e chacais, e gralhas e grous e outras aves carnívoras, e lobos e hienas, e corvos e outras criaturas bebedoras de alimento, todas as diversas tribos de Rakshasas, e grande número de pisachas, no campo de batalha, rasgando as peles dos cadáveres e bebendo sua gordura, sangue e medula, começaram a comer sua carne. E eles começaram a chupar também as secreções de corpos podres, enquanto os Rakshasas riam horrivelmente e cantavam alto, arrastando corpos mortos numerando milhares. O rio medonho, difícil de cruzar, como o próprio Vaitarani, foi causado lá por principais dos guerreiros. Suas águas eram constituídas pelo sangue de criaturas caídas. Carros constituíam as balsas as quais o cruzavam, elefantes formavam suas rochas, e as cabeças de seres humanos, suas pedras menores. E ele era lodoso com a carne de cavalos e elefantes e homens mortos. E diversas espécies de armas caras constituíam as guirlandas flutuando sobre ele ou espalhadas em suas margens. E aquele rio terrível fluía ferozmente pelo meio do campo de batalha, levando criaturas vivas para as regiões dos mortos. E grandes números de pisachas, de formas horríveis e repulsivas, se regozijavam, bebendo e comendo naquele rio. E cachorros e chacais e aves carnívoras, todos comendo da mesma comida, inspirando criaturas vivas com terror, festejaram seu grande carnaval lá. E os guerreiros, olhando para aquele campo de batalha o qual, aumentando a população do domínio de Yama, apresentava tal visão horrível, e onde cadáveres humanos se erguendo, começavam a dançar, lentamente o deixaram enquanto eles contemplavam o poderoso guerreiro em carro Abhimanyu que parecia o próprio Sakra, jazendo no campo, seus ornamentos caros deslocados e caídos, e parecendo com um fogo sacrificial no altar, não mais alimentado com manteiga clarificada. Capítulo 49. Yudhishthira se aflige por Abhimanyu. Sanjaya disse: depois da morte daquele herói, aquele líder de divisões de carros, isto é, o filho de Subhadra, os guerreiros Pandava, deixando seus carros e tirando suas armaduras, e jogando de lado seus arcos, sentaram-se, circundando o rei Yudhishthira. E eles estavam meditando sobre aquela dor deles, seus corações fixados no falecido Abhimanyu. De fato, após a queda daquele sobrinho heróico dele, isto é, o poderoso guerreiro em carro Abhimanyu, o rei Yudhishthira, dominado pelo pesar, lamentou dessa maneira: Pai, Abhimanyu, pelo desejo de realizar o meu bem, atravessou aquela ordem de batalha formada por Drona e cheia de seus soldados. Enfrentando ele em batalha, arqueiros poderosos, dotados de grande coragem, habilidosos com armas e incapazes de serem facilmente derrotados em batalha, foram derrotados e forçados a recuar. Enfrentando o nosso inimigo implacável do Sasana em batalha, ele com suas flechas fez aquele guerreiro fugir do campo, privado de seus sentidos. Pai, o filho heróico de Arjuna, tendo cruzado o mar vasto do exército de Drona, foi no final obrigado a se tornar um convidado da residência de Yama, após combater o filho de Dussasana. Quando Abhimanyu está morto, como eu irei olhar para Arjuna e também para a abençoada Subhadra privada de seu filho predileto? Que palavras insensatas, desconexas e impróprias nós teremos que dizer hoje para Rishikesa e Dhananjaya. Desejoso de realizar o que é bom, e expectante de vitória, fui eu que fiz esse grande mal para Subhadra e Keshava e Arjuna. Aquele que é cobiçoso nunca vê seus defeitos. Cobiça surge da insensatez. Coletores de mel não veem a queda que está diante deles. Eu sou assim como eles. Ele que era somente um menino, ele que deveria ter sido suprido com bom alimento, com veículos, com camas, com ornamentos. Pai, ele mesmo foi colocado por nós na vanguarda da batalha. Como o bem poderia vir para um menino jovem, inexperiente em batalha, em tal situação de grande perigo? Como um cavalo de ímpeto orgulhoso, ele se sacrificou em vez de se recusar a cumprir a ordem de seu mestre. Pai, nós também hoje jazeremos na terra nua, destruídos pelos olhares de dor lançados por Arjuna cheio de ira.
Dhananjaya generoso, inteligente, modesto, perdoador, bonito, poderoso, possuidor de membros bem desenvolvidos e belos, respeitoso com os superiores, heróico, querido, e devotado à verdade. De realizações gloriosas, os próprios deuses elogiam suas façanhas. Aquele herói valente matou os Nivatakavashas e os Kalakeyas, aqueles inimigos de Indra, tendo sua residência em Hiranyapura. Em um piscar de olhos ele matou os Paulomas com todos os seus seguidores. Dotado de grande poder, ele concede abrigo para inimigos implacáveis que pedem por clemência. Pai, nós não pudemos proteger hoje do perigo o filho de tal pessoa. Um grande temor tomou conta dos Dhartarashtras, embora eles possam ser dotados de grande força. Enfurecido pela morte de seu filho, Partha exterminará os Kauravas. É evidente também que Duryodhana de mente vil, tendo conselheiros perversos, aquele destruidor de sua própria família e partidários, vendo este extermínio do exército Kaurava, abandonará sua vida em aflição. Vejam este filho de Indra, de energia e coragem incomparáveis, no campo de batalha, nem vitória, nem soberania, nem imortalidade, nem residência com os próprios celestiais, me dão a menor alegria. Capítulo 50. Vyasa chega. Yudhishthira pergunta sobre a morte. Narração sobre o rei Akampana e conselho de Narada. Siva vai até Brahma, que está destruindo criaturas. Sanjaya disse: enquanto o filho de Kunti, Yudhishthira, estava lamentando dessa maneira, o grande Rishi Krishna de Vaipayana foi até ele. Reverenciando-o devidamente, e fazendo-se sentar, Yudhishthira, angustiado pela dor por conta da morte do filho de seu irmão, disse: Pai, enquanto lutava com muitos arqueiros poderosos, o filho de Subhadra, cercado por vários grandes guerreiros em carros de propensões injustas, foi morto no campo. O matador de heróis hostis, o filho de Subhadra, era um menino em idade igualmente infantil. Ele lutou em batalha contra vantagens encarniçadas. Eu pedi a ele para abrir uma passagem para nós em batalha. Ele entrou dentro do exército hostil, mas nós não pudemos segui-lo, obstruídos pelo soberano dos Sindhus. Pai, aqueles que se dirigem para a batalha como uma profissão, sempre lutam com adversários igualmente situados com eles mesmos. Essa batalha, no entanto, que o inimigo lutou com Abhimanyu, foi extremamente desigual. É isso que me aflige imensamente e tira lágrimas de mim. Pensando nisso, eu fracasso em recuperar paz de mente. Sanjaya continuou: o ilustre Vyasa, dirigindo-se a Yudhishthira, que estava lamentando dessa maneira e que estava assim emasculado por uma acessão de tristeza, disse essas palavras. Vyasa disse: ó Yudhishthira, ó tu de grande sabedoria, ó tu que és mestre de todos os ramos de conhecimento, pessoas como tu nunca se permitem ser entorpecidas por calamidades. Aquele jovem corajoso, tendo matado inimigos numerosos, ascendeu para o céu. De fato, aquela melhor das pessoas, embora um menino, agiu, no entanto, como alguém de idade madura. Ó Yudhishthira, esta lei é incapaz de ser violada. Ó Bharata, a morte leva a todos, isto é, deuses e Danavas e Gandharvas sem exceção. Yudhishthira disse: Pai, estes senhores de terra, que jazem na terra nua, mortos no meio de seus exércitos, privados de consciência, eram possuidores de grande poder. Outros de sua classe possuíam força igual àquela de 10.000 elefantes. Outros, além disso, eram dotados da impetuosidade e poder do próprio vento. Eles todos pereceram em batalha, mortos por homens de sua própria classe. Eu não vejo a pessoa salvo uma da própria classe deles que pudesse matar algum deles em batalha. Dotados de grande bravura, eles eram possuidores de grande energia e grande força. Pai, eles que costumavam vir diariamente para lutar com essa esperança firmemente plantada em seus corações, isto é, que eles venceriam. Pai, eles mesmos, possuidores de grande sabedoria, estão jazendo em um campo, atingidos por armas e carentes de vida. O significado da palavra morte hoje foi feito inteligível, pois estes senhores de terra, de destreza terrível, foram quase todos mortos. Aqueles heróis estão jazendo imóveis.
privados de vaidade, tendo sucumbido aos inimigos. Muitos príncipes, cheios de ira, foram vitimados diante do fogo da ira de seus inimigos. Uma grande dúvida me possui: de onde vem a morte? A morte é prole de quem? O que é a morte? Por que a morte leva as criaturas? Ó avô, ó tu que pareces um deus, diga-me isto. Sanjaya continuou para o filho de Kunti Yudhishthira, que o questionava dessa maneira. O Rishi ilustre, consolando-o, disse essas palavras. Vyasa disse: com relação a esse assunto, ó rei, esta antiga história que Narada antigamente contou para a Campana é citada. O rei Campana, ó monarca, eu sei, enquanto nesse mundo sofreu de tristeza muito grande e insuportável por conta da morte de seu filho. Eu agora contarei a história excelente sobre a origem da morte. Tendo-a escutado, tu serás emancipado da tristeza e do toque do vínculo de afeição. Ouçam-me, ó majestade, enquanto eu narro esta história antiga. Esta história é, de fato, excelente. Ela aumenta o período de vida, mata a dor e leva à saúde. Ela é sagrada, destrutiva de grandes grupos de inimigos, e a mais auspiciosa de todas as coisas auspiciosas. De fato, esta história é assim como o estudo dos Vedas. Ó monarca, ela deve ser ouvida toda manhã pelos principais dos reis que estão desejosos de filhos de vida longa e do seu próprio bem. Antigamente, ó majestade, havia um rei chamado Campana. Uma vez, no campo de batalha, ele foi cercado por seus inimigos e quase dominado por eles. Ele tinha um filho que era chamado Ari. Igual ao próprio Narayana em poder, esse último era muito bonito, habilidoso com armas, dotado de grande inteligência, possuidor de força, e parecia o próprio Sakra em batalha. Cercado por inúmeros inimigos no campo de batalha, ele disparou milhares de flechas naqueles guerreiros e nos elefantes que o cercaram. Tendo realizado as mais difíceis façanhas em batalha, ó Yudhishthira, aquele opressor de inimigos foi, finalmente, posto no meio do exército. Realizando os ritos fúnebres de seu filho, o rei Campana se purificou. Durante os dias de luto uma pessoa é considerada impura, sendo incapaz de realizar seu culto comum e outros ritos religiosos. Depois que os funerais são realizados e o luto está terminado, supõe-se que ela está purificada. Sofrendo, no entanto, por seu filho dia e noite, o rei fracassou em recuperar felicidade mental. Informado de sua dor por conta da morte de seu filho, o Rishi Celeste Narada foi à presença dele. O rei abençoado, vendo o Rishi Celeste, disse ao último tudo o que tinha acontecido a ele, ou seja, sua derrota nas mãos de seus inimigos, e a morte de seu filho. E o rei disse: meu filho era dotado de grande energia, e se igualava a Indra ou ao próprio Vishnu em esplendor. Aquele meu filho poderoso, tendo mostrado sua destreza no campo contra inúmeros inimigos, finalmente foi morto. Ó ilustre, quem é essa morte? Qual é a medida de sua energia, força e destreza? Ó mais notável das pessoas inteligentes, eu desejo saber tudo isso realmente. Ouvindo essas palavras dele, o Senhor concessor de benefícios, Narada, recitou a seguinte história elaborada, destrutiva da tristeza por causa da morte de um filho. Narada disse: ouça, ó rei de braços fortes, esta história longa, exatamente como eu a ouvi, ó monarca. No início, o avô Brahma criou todas as criaturas. Dotado de energia poderosa, ele viu que a criação não tinha sinais de decadência. Por causa disso, ó rei, o Criador começou a pensar a respeito da destruição do universo. Refletindo sobre o assunto, ó monarca, o Criador falhou em descobrir quaisquer meios de destruição. Ele então ficou furioso, e por consequência de sua fúria um fogo surgiu do céu. Aquele fogo se espalhou em todas as direções para consumir tudo no universo. Então o céu, firmamento, e terra, todos ficaram cheios de fogo. E assim o Criador começou a consumir todo o universo móvel e imóvel. Assim todas as criaturas, móveis e imóveis, foram destruídas. De fato, o poderoso Brahma, amedrontando todos pela força de sua ira, fez tudo isso.
Então Ara, também chamado Stanu ou Shiva, com madeixas emaranhadas em sua cabeça, aquele senhor de todos os vagueadores noturnos, apelou para o divino Brahma, o senhor dos deuses. Quando Stanu caiu aos pés de Brahma pelo desejo de fazer o bem para todas as criaturas, a divindade suprema disse para aquele maior dos ascetas, brilhante com esplendor: que desejo teu nós iremos realizar, ó tu que mereces ter todos os teus desejos realizados. Ó tu que nasceste do nosso desejo. Nós faremos tudo o que for agradável para ti. Nos diga, ó Stanu, qual é teu desejo. Capítulo 51. Stanu implora que Brahma deixe as criaturas viverem. O fogo diminui, mas mulher morte nasce, vai para o quadrante sul. Stanu disse: ó Senhor, tu tiveste grande cuidado a fim de criar diversas criaturas. De fato, criaturas de diversas espécies foram criadas e educadas por ti. Aquelas mesmas criaturas, porém, estão agora sendo destruídas por teu fogo. Vendo isso, eu estou cheio de compaixão. Ó Senhor ilustre, incline-te à benevolência. Brahma disse: eu não tive desejo de destruir o universo, eu desejei o bem da terra, e foi por isso que a ira me possuiu. A deusa terra, atormentada pelo peso opressivo das criaturas, sempre me solicitou para destruir as criaturas sobre ela. Incitado por ela, eu não pude, no entanto, achar quaisquer meios para a destruição da criação infinita. Nisso a ira me possuiu. Rudra disse: tenda a graça, ó Senhor do Universo, não nutra a ira para a destruição das criaturas. Não deixe mais criaturas, imóveis e móveis, serem destruídas. Pela tua graça, ó ilustre, deixe o universo triplo, isto é, o futuro, o passado, e o presente, existirem. Tu, ó Senhor, te inflamaste com ira. Daquela tua ira, uma substância semelhante ao fogo passou a existir. Aquele fogo está agora mesmo destruindo rochas e árvores e rios, e todas as espécies de ervas e gramas. De fato, aquele fogo está exterminando o universo móvel e o imóvel. O universo móvel e o imóvel está sendo reduzido a cinzas. Incline-te à graça, ó ilustre. Não ceda à ira. Esse mesmo é o benefício que eu peço. Todas as coisas criadas, ó ser divino, pertencentes a ti, estão sendo destruídas. Portanto, que tua ira seja apaziguada. Que ela seja aniquilada em ti mesmo. Lance teu olhar sobre tuas criaturas, inspirado pelo desejo de lhes fazer bem. Faça aquilo pelo qual as criaturas dotadas de vida não possam cessar de existir. Não deixe essas criaturas, com seus poderes produtivos enfraquecidos, serem exterminadas. Ó Criador dos mundos, tu me nomeaste protetor delas, ó Senhor do Universo, não deixe o universo móvel e imóvel ser destruído. Tu és inclinado à benevolência, e é por isso que eu digo essas palavras para ti. Narada continuou. Ouvindo essas palavras de Madeva, o divino Brahma, pelo desejo de beneficiar as criaturas, reteve dentro de si mesmo sua cólera que tinha sido despertada. Extinguindo o fogo, o benfeitor divino do mundo, o grande mestre, declarou os deveres de produção e emancipação. E enquanto a divindade suprema exterminava aquele fogo nascido de sua ira, saiu das portas de seus diversos sentidos, uma mulher que era escura e vermelha e morena, cuja língua e rosto e olhos eram vermelhos, e que estava enfeitada com 2 brincos brilhantes e diversos outros ornamentos brilhantes. Saindo do corpo dele, ela olhou sorridente para aqueles 2 senhores do universo e então partiu para o quadrante sul. Então Brahma, aquele controlador da criação e destruição dos mundos, a chamou pelo nome de morte. E Brahma, ó rei, disse a ela: mate essas minhas criaturas. Tu foste originada daquela minha ira a qual eu nutri para a destruição do universo. Mate todas as criaturas, inclusive idiotas videntes, por minha ordem. Por fazeres isso, tu serás beneficiada. Aquela senhora de Lótus, chamada a morte, assim endereçada por ele, refletiu profundamente, e então chorou alto desamparadamente em tons melodiosos. O avô então pegou as lágrimas que ela tinha derramado, com suas 2 mãos, para o benefício de todas as criaturas, e começou a implorar a ela com essas palavras:
On. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.